melhor chegar atrasado nesse mundo do que adiantado no outro. E é claro que é a frase de para-choque de caminhão que dá start a mais um Meu, Seu, Nosso ReCroCast, o podcast da Recro, o ReCroCast número 29, episódio 13 da segunda temporada. Eu sou Luiz Madri, também conhecido como falador oficial da nossa bagunça, e sempre na nossa segunda temporada, os parceiros da Pod Kombucha, que tem kombucha, como o próprio nome já diz, de lata e de garrafa pequena, garrafa grande, tem smart drinks, tem shot matinal, tem espumante, tem muita coisa, então acompanha lá, @podkombucha e compra a tua. Galera, nesse nosso ReCroCast número 29, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é Brand Equity. E para falar sobre esse tema aqui conosco, eu vou começar apresentando quem está do meu lado aqui, que é a Karen Schmidt. Tudo bom, Karen? Tudo bem. Vocês já conhecem, obviamente, a Karen é aqui da Recro. A Karen é uma das gestoras da Recro, né? Ela é estrategista, social media, várias coisas do tipo, e ela é gestora dos times aqui da Recro. E do outro lado da tela, alguns quilômetros de distância, o Wesley Belarco, que tem, olha o currículo, 15 anos de atuação em marketing, atualmente executivo de marketing da Lawton Suplementos, a Lawton, nossa parceira aqui da Recro. Ele já trabalhou com marcas como Oficial Pharma, Linea, Unilever, Mili, Girando Sol, Abbott, Tilenol, Chocolates Brasil Cacau, entre outras. Atualmente, focado no crescimento do valuation das marcas por meio da gestão do Brand Equity e Rev Ops, que é Revenue Operations, espero que eu tenha falado certo, marketing, vendas e sucesso do cliente juntos. Tudo bom, Belarco? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a tua presença aqui. A gente tem certeza que vai ter muito a agregar, muito a ensinar para nós. E a minha primeira pergunta é justamente o que é esse tal de Brand Equity? Muito bom. Bom, quando a gente está falando de marca, é muito comum as pessoas pensarem somente em termos de identidade visual ou do nome da marca. E as ações em torno do que fazem essa marca crescer quase sempre são direcionadas a tornar a marca conhecida. Mas a verdade é que a marca ela tem vários componentes que nós chamamos de drivers. O que são os drivers da marca? São todos os elementos no quais o consumidor tem contato com alguma coisa da marca. Então o nome é um driver, o som da marca é um driver, o cheiro da marca é um driver, o ponto de vendas da marca é um driver, um jingle é um driver, a cor é um driver, ReCroCast é um driver da marca. Cada driver da marca, ele se relaciona com o cliente de algum modo. O que é o Brand Equity? É o valor dessa relação do cliente com esses drivers da marca. Perfeito. Muito bom. Então seria a percepção que o cliente tem sobre a marca de acordo com esses pontos de contato, isso? Perfeito. E aí o que acontece? A percepção do cliente ela é mediada por alguns fatores, como se fosse um funil de consciência de marca. Então, quem é de marketing e vendas conhece o famoso funil de aquisição. Descoberta, consideração, engajamento, conversão. O mesmo acontece quando a gente está falando de aprendizagem. Vamos um pouco para a teoria do aprendizado, né? Um pouco de cognição. Nós temos a parte que a gente descobre, como a gente se relaciona com aquele conteúdo, como aquele conteúdo é inserido na nossa vida, até ter uma espécie de fidelização com aquele conteúdo. No final das contas, o aprendizado diz respeito à sua capacidade de memorização de alguns elementos daquele aprendizado. Da mesma forma, a gestão de marca diz respeito à memorização daquele posicionamento de marca. Ou seja, todo o funil do qual você se relaciona e aprende sobre a marca, até você se fidelizar àquele posicionamento no qual, na teoria de consumo, a gente chama de memória de marca. Que legal Muito legal. essa relação com o aprendizado, muito, muito massa. E onde é que entra o branding no meio disso? Porque às vezes as pessoas confundem o branding com brand equity, e às vezes tem um conceito de que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu digo assim, o branding é como você faz as ações para evoluir o cliente nesse brand equity. Então, imagina o funil de vendas, tá? O marketing são as ações que você vai desenvolver nesse funil de vendas. Então, qual é a sua ação de descoberta? Qual a sua ação de consideração? Qual a sua ação de remarketing ou recompra? Perfeito? No brand equity, ele também é um funil. Então, existe um teórico muito famoso chamado Keller. Inclusive, ele tem um livro junto com o Kotler. O Keller escreve muito sobre Brand Equity, onde ele concebeu um funil. Tem dois que são meus favoritos, que é o Acker e o Keller. O Acker, ele mapeia em termos de driver, todos os drivers, e o Keller dá uma evolução em termos de funil que facilita a gestão. Qual é a primeira etapa do funil? Quem é você?
Qual é a segunda etapa do funil? Como que eu me relaciono com aquilo que você entrega? Qual é a terceira etapa do funil? Qual o meu sentimento em relação àquilo que você é, o que você me entrega? E qual é o topo? É como eu me fidelizo com aquilo que você é, aquilo que você entrega. Dito isso, o que é o branding? É como você concebe a apresentação da marca em todas essas etapas. Então, quando você está criando a identidade, está criando o copy, o roteiro, os vídeos, o contato, você tem que pensar e perguntar para a marca e para os consumidores e para si como gestor, como que eu me conecto em todas essas etapas com o cliente. Como eu me conecto com a etapa de falar quem eu sou, como eu me conecto com a etapa de explicar o que eu faço, como eu me conecto com a etapa de gerar um sentimento e como que eu me conecto com a etapa de fidelização. O branding é essa identidade em todos esses drivers, ponto de vendas, som, cheiro, toda essa identidade e como ela se relaciona com essas etapas. Então, quando a gente está falando de fidelidade, por exemplo, que é o último ponto, em marketing, vendas, a gente está falando de remarketing, de recompra, fidelização de compra. Aqui nós estamos falando de fidelização com posicionamento de marca. Como que eu fidelizo o meu consumidor a esse posicionamento? Vou dar um exemplo. Harley Davidson, ela tem um arquétipo, ela tem um posicionamento, ela tem um público-alvo. Como que ela fideliza esse público-alvo com a marca, com esse relacionamento? Quais os elementos que ela passa para esse cliente? Bom, ela tem que enaltecer o quê? Então, não sei se vocês sabem, mas até o som da Harley Davidson, ele foi desenhado. Há um design ali. Então, isso faz com que o consumidor que consome Harley Davidson, ele reconheça o som dela à distância. Acabou de se fidelizar com o posicionamento da marca, com a memória da marca. Então, a gente entender como que a gente conecta os elementos, os drivers da marca nessa pirâmide. Se vocês na edição depois quiserem colocar a pirâmide do Keller, vai ficar mais fácil vocês entenderem como que funciona isso. E é basicamente isso. O branding ele tem que formar todos os elementos da marca para criar conexão com essas etapas. O que acontece, muitas vezes, é que quando a gente está falando de brand equity, de branding, o brand ele costuma se focar apenas na parte mais baixa da pirâmide, que é quem é você e o que você faz. E acaba que digamos assim, mais por pessoas muito eficientes em branding, elas conseguem dar um salto sobre que sentimento você me gera. Mas elas não entendem que isso é uma conexão racional no processo de gestão chamado brand equity. Então, o gestor de marca, aquele que vai cuidar do equity da marca, ele tem que constantemente perguntar para quem faz branding como que essa atividade atua nessa etapa de fidelização. Como isso que você faz atua nessa etapa de gerar uma emoção. Como que vocês estão fazendo para passar o que a empresa faz. E como vocês estão fazendo para mostrar mais quem a empresa é. Cada etapa dessa, ela é avaliada por pesquisas. Então, você faz pesquisas qualitativas, perguntas para os clientes para saberem em que etapa que eles estão nessa marca. Eu tive uma consultoria um tempo atrás de uma empresa de TI. E foi muito interessante porque eles reclamavam muito de que os clientes deles ficavam muito tempo na base e eles não conseguiam adquirir clientes novos. E a gente aplicou uma pesquisa de percepção de nome, percepção de identidade, percepção do atendimento, toda na etapa de identificação, quem é você. E o que nós percebemos? Que não existia uma pirâmide, eles tinham um losango. Eles focavam muito em falar o que faz, mas na base as pessoas não conseguiam perceber pela identidade aquilo que eles eram, aquilo que eles entregavam. Vocês provavelmente já devem ter pego o cliente que você olha para a identidade visual, para o nome deles, e você fala, isso não me parece uma marca de roupa. Isso não me parece uma marca de refrigerante. Isso é uma desconexão da identidade do brand com a etapa do o que você é. Quando você fala assim, nossa, vocês vão ter muito claro o exemplo. Vocês conseguem imaginar a Harley Davidson? Vamos usar o exemplo da Harley Davidson. Fazendo aquela propaganda famosa que ficou dos pôneis. Não imagina, não dá para imaginar. Por quê? Porque dentro do comportamento de consumo dos seus clientes, não há nenhuma conexão que faça ele resgatar que é aquela marca. Ele vai olhar e vai ter uma dissonância. Vai parar, não, isso não é Harley Davidson. Pronto, você acabou de quebrar o elo de fidelidade com aquele comportamento de marca. Porque um dos drivers da marca, e aí é um driver mais abstrato, é a capacidade que a marca tem de servir de mediador de autoexpressão. Quantas vezes vocês viram marcas que as pessoas compram para expressar uma identidade delas?
Se a marca cria essa dissonância, ela perde essa conexão. Então você perdeu fidelização da marca, você rompeu com o elo de memória e criou uma dissonância de percepção da marca. Então, basicamente o brand entra nisso, conseguir construir a identidade da marca em todos os seus drivers adequados ao que o cliente tem que perceber em cada etapa do brand equity. Barbaridade. Que aula, um livro. Né? Meu Deus, esse episódio é uma aula. É uma aula. Como o nome é Brand Equity, eu imagino que tem alguma coisa a ver com o valuation da marca, com o equity. Como é que entra essa relação? Tem agrega um valor monetário também à marca? Total. A gente já sempre ouve que Apple é uma marca que vale trilhões, que Coca-Cola é uma marca que vale bilhões, e assim outras marcas que valem muito. O que gera esse valor da marca? É a capacidade de cada um dos drivers agregar valor nesse funil. Então, quanto vale o ronco do motor da Harley-Davidson? Quanto vale o tandam da Netflix? Quanto vale o clique da entrada do conector de carregamento no iPhone? Tudo isso é desenhado. Tudo isso compõe a percepção da marca. Uma pessoa que usa iPhone, ela reconhece a câmera de quem não está usando iPhone. Fala, você não usa iPhone. Ela reconhece que o clique na hora de carregar é diferente. Quanto vale isso? O equity, o brand equity, ele vai transformar isso por vários métodos de avaliação. Então, existem vários métodos. Então, só respondo essa pergunta. E o valuation é de fato o valor monetário da marca. A marca vale XPTO. Então, o equity são todos esses drivers, né? O brand equity são todos esses drivers. O quanto ele vale, a gestão do brand equity é o entendimento do brand nessa cadeia e o valuation é o valor monetário da marca. Como que você chega nesse valor? Há vários modos, tá? Há vários modos e alguns, se você for pegar todos os institutos de avaliação de marca, desde a Brand Finance, a Interbrand, você vai ver que elas mudam o valor, não são iguais. Porque os métodos são diferentes. Tem desde método validado pela ISO, então existe uma ISO para avaliação financeira de marca, e existem métodos próprios. Então eles nunca vão casar, porque ele é baseado em quê? Numa soma de dados quantitativos e dados qualitativos. Mas há um método que é o mais utilizado, principalmente no meio acadêmico, para quando você vai fazer validação de pesquisa, que é o método que eu chamo de método base. Toda pessoa que trabalha com valuation tem que pelo menos dominar esse método para depois se inserir nos métodos, digamos, patenteados das empresas. Qual que é esse método base? Ele não vai considerar necessariamente todos esses drivers. Ele vai entender que esses drivers foram necessários para levar a marca até esse ponto. E ele vai trabalhar com o que a gente chama de diferença de preço premium. É o mesmo método que se utiliza para validação de imóvel. Então imagina que você tem um produto A, tá? Ou a marca A. A sua marca tem aquele concorrente que é mais barato, perfeito? E você tem aquele concorrente seu que é mais caro, ou às vezes você já está no topo entre os mais caros. Você vai pegar essa diferença do valor da marca mais cara ou da sua marca, vai descontar do valor do commodity, vai entender que aquela diferença é o valor da sua marca agregado ali. Então, você vende, vou dar um exemplo muito básico, você vende farinha de trigo a R$2 o pacote. Mas a Dona Benta vende a R$4 o pacote. Essa diferença de R$2 nós chamamos de valor de marca. É o valor da marca no preço premium. E esse valor da marca no preço premium, ele só vai ser quantificado em líquido depois que a gente abater todos os custos publicitários que acontecem aí. Porque só vai ser um valor de marca de fato quando não necessitar de publicidade para agregar esse valor. Que eu acho que é aquela coisa da pessoa pagar um pouquinho mais caro porque é de marca. E é tipo isso, né? E é aquela equação. Quanto mais forte a marca, menor o investimento publicitário. Quanto mais fraca a marca, maior o investimento publicitário. Estou falando investimento publicitário, não investimento de marketing. Por exemplo, a Coca-Cola tem investimento de marketing muito maior do que o seu publicitário. Só o que ela gasta de ponto de venda e trade supera o publicitário em 10 vezes. Não estou falando desse, de investimento em PDV. Estou falando de investimento publicitário. Quando a gente pega, por exemplo, vamos supor que a marca... Vamos usar o mesmo exemplo da Dona Benta. Vamos supor que ela venda 100... É meu gatinho que está miando. Vamos supor que ela venda 100 sacos a R$10. Então, nós temos R$1.000. Um exemplo matemático bem simples. E o seu concorrente venda 100 sacos também a R$5. Nós temos uma diferença aí de R$500.
A Dona Benta gastou R$ 250 para fazer publicidade. O seu valor de marca, então, está avaliado a R$ 250. Porque é a diferença que ela consegue sustentar sem publicidade. Há muitas marcas que conseguem sustentar um preço mais caro, mas se elas desligarem a publicidade, ela perde venda. Então ela não tem valor de marca de fato. Ela só tem uma publicidade que está gerando um desejo de consumo, mas não está criando conexão com aquela identidade que a gente falou lá no topo. Fidelidade. É a fidelidade, é levar o branding por toda a cadeia até a fidelidade, de modo que você consiga desligar aos poucos a publicidade, gerando mais rentabilidade para a marca. É isso que faz com que a marca valha mais. Muito massa. Inclusive, respondeu uma das perguntas que a gente recebeu na caixinha. Deixa eu abrir ela aqui que eu me perdi aqui no celular. Peraí. Que o Murilo, @murilo_p.s, ele mandou para nós: quais os melhores modelos de valuation você considera? Tu já respondeu para nós antes alguns desses modelos. É esse porque esse é o tradicional. Então, cada um vai utilizar um modo. Tem empresas que ela vai fazer esse mesmo cálculo em todos os pontos de contato. Então, a marca tem uma loja. Então, ela vai computar a diferença do valor daquela loja com o valor da outra loja, que é um concorrente. Ela vai ter que ter dados das duas, vai ter que fazer pesquisa quantitativa. É gigante essa pesquisa. Mas não é aplicável a todo mundo. Então, por exemplo, uma startup precisa provar seu valor financeiro para o investidor. Ela não vai pagar R$500 mil para levantar esse estudo. É muito mais fácil utilizar esse método que eu estou falando, que ele já vai trazer valor, já vai provar o valor da marca, que é a capacidade da marca de agregar vendas de ticket mais alto. Ou agregar mais venda. Show, muito massa. Se a gente for para a prática, Belarco, como é que as empresas fazem assim essa integração com essas estratégias do marketing, do brand equity? Traz as tuas experiências um pouquinho desses 15 anos para quem está nos escutando. A primeira coisa é uma construção de uma plataforma de marca que contemple todas essas etapas. Então, se você pegar as marcas mais fortes, elas possuem plataformas muito bem estabelecidas. Então, vamos começar pela identidade visual. Como que a marca se comporta nas suas mais diversas aplicações. Depois nós vamos falar de tom de voz. Como que a marca mantém seu tom de voz em todas as suas diversas aplicações. Não pode gerar essa dissonância. Então, a primeira coisa na prática é que os gestores de marketing, ou se tiver um gestor de marketing, ele acompanhe, ele valide a plataforma de marca em toda essa distribuição de conteúdo e produções que a marca faça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mediar se a percepção do consumidor está de fato atrelado com a percepção que a marca quer imputar. Bom, tem que falar aqui um pouquinho sobre posicionamento de marca para a gente entrar mais na prática. Posicionamento de marca não é o que a marca diz, é o que o cliente percebe. É muito comum marcas, depois de anos, perceberem que o cliente percebe ela de uma forma completamente diferente. Algumas fazem reposicionamento, outras assumem que esse é meu posicionamento, então agora eu vou seguir assim. Esse posicionamento de marca, ele tem que gerar algo. Quando a pessoa falar o nome da marca, ele tem que gerar algo. Então vamos para o próximo ponto prático. Todo gestor de marketing tem que garantir que em todos os pontos de contato, esse algo que é lembrado da marca esteja relacionado ao script de posicionamento. É impossível que todo consumidor diga a mesma frase. O posicionamento dessa marca é vender felicidade. É impossível. Não é aí que você vai medir. É em toda a forma que ele se conecta com a marca, se relaciona, comenta, compartilha, se ele está manifestando felicidade. Não é numa simples e pura resposta. E aí você vai entender se a memória dele está associada. Como que se faz essa mediação? Existe uma forma muito simples. Vocês podem aplicar amanhã para qualquer cliente de vocês. Faça um mapa semântico de situações. Festa de aniversário, casamento, uma corrida, um levantamento de peso, um namoro, uma balada. Faça um mapa semântico. Pegue 10 consumidores e peça para eles elencar 3 imagens que eles acham que se relacionam com aquela marca. Pronto. Vocês vão contextualizar o momento no qual aquela marca remete a alguma memória. Eu te garanto que se você pegar a Coca-Cola, poucas pessoas vão associar ela à balada.
Isso é memória de marca. A função do gestor de marketing ou do gestor de marca, na prática, é garantir que tudo que for feito remeta a isso. Remeta a isso. Em toda a comunicação. Essa é a prática da gestão. A gestão de marca, a gestão de brand equity, ela não existe uma atividade em si. Ela é um modo de avaliação e de gestão dentro das atividades rotineiras de marketing e branding. É a mesma coisa growth. Growth em si não é uma atividade especificamente. É um modelo de pensar e de gerir dentro das atividades de marketing. Mesma coisa, você pode ter uma empresa orientada a branding, você pode ter uma empresa orientada a vendas. O gestor de brand equity é nada mais que um gestor de marketing ou um gestor de marca que tem esse olhar para a marca do seu ponto de vista de valuation. Basicamente isso. Show, demais. Essa mensuração, tu comentou essa questão da fazer essa pesquisa de como que a marca está sendo percebida pelas pessoas, tem outras maneiras de medir esse brand equity? Existe alguma prova que a gente aplica para saber Sim. Como é que está? Existe, inclusive, vocês podem pegar em journals, né? Tem relatórios de pesquisa do consumidor, onde você vai mapear todos os drivers ou construtos que a gente chama de percepção de marca. Então, percepção de marca pode ser pelo seu valor atitudinal, pode ser pelo seu valor motivacional, pelo seu valor comportamental, pelo seu valor de reconhecimento, pelo seu valor de fidelidade, pelo seu valor de percepção de performance, valor emocional, percepção de imagem e valor funcional. Tem todos esses valores que você tem que avaliar. E existe pesquisa quantitativa para você avaliar a marca. Você vai usar um estímulo, então pode ser um estímulo visual, pode ser um estímulo sonoro, pode ser um estímulo de experiência de compra, dependendo do driver que você está olhando. Então eu estou olhando o logo. Você vai aplicar essas pesquisas com estímulos que estejam associados ao logo. Então eu vou mostrar o logo e vou fazer as pesquisas relacionadas a reconhecimento, a atitude, a comportamento. Então, por exemplo, se você pegar a marca, deixa eu dar um exemplo bem específico. Uma Lacoste. Se você pegar uma marca Lacoste e aplicar uma pesquisa atitudinal, ela vai dar dados diferentes do que se você pegar uma pesquisa atitudinal e aplicar para a Zara. Serão relações. Qual marca, aquele perfil de consumidor tem uma inclinação maior? Então, vou explicar mais um pouquinho. Vamos pegar o público masculino de idade XPTO, que consuma música assim, uma persona. Vamos desenhar uma persona. E a gente vai aplicar uma pesquisa atitudinal nessa persona. Essa persona se inclina mais atitudinalmente para a Zara ou para a Lacoste? A gente vai entender então a conexão daquele público de atitude ali. Isso é aplicado para todos esses outros construtos e é aplicado em todos os drivers da marca. Então dá um certo trabalho você desenvolver isso. Vamos aplicar isso para o som da Netflix. Se a gente aplicar para o som da Netflix um reconhecimento, o quanto as pessoas... que tá passando um carro de som aqui, gente, desculpa. Não deu nem para escutar. A gente tá com os dogs aqui, os cachorros na agência também latindo em volta, então tá tudo certo. Vamos aplicar a pesquisa de reconhecimento na Netflix. Quantas pessoas vão reconhecer? A maioria vai reconhecer. Cada um é um driver. Vamos aplicar a pesquisas de estudos desses construtos no driver ponto de venda. Vão dar os dados daquele... Então você vai aplicar, você vai pegar os relatórios de pesquisa dos construtos de marca e aplicar especificamente em cada driver, o que dá um trabalhão. É possível ser feito? Geralmente as grandes empresas terceirizam. Terceirizam uma Kantar, uma Interbrand, uma Brand Finance para fazer esse trabalho. Mas pessoas que têm esse conhecimento interno podem aplicar de modo empírico. No dia a dia elas já conseguem aplicar de modo empírico. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, não, eu tô aqui, na verdade, mind blow, assim, porque é muita informação, muita coisa massa. Karen, só eu falei, fala um pouquinho tu também, pergunta. Não, eu vim só para aprender hoje. Eu só vim para aprender. Tô com um caderninho aqui, inclusive. Anotando do ladinho ali. Se a gente for falar de erros e acertos, assim, de experiências que tu já teve nesses anos todos, qual que são os mais comuns, assim, das marcas
Beleza. O Cris está aqui com o reloginho atrás da câmera. Tanto tempo. Nós encaminhando para o final já do nosso Recrocast. Fala um pouquinho de principal erro, principal acerto, talvez, das marcas na construção desse brand equity. O que tem que prestar atenção, que não pode É deixar algo que passar. eu já falei que eu acho que é o principal. É a dissonância. As marcas, elas trabalham muito bem a etapa do querer ser descoberta. Mas na hora de fazer uma coisa para o seu consumidor, para o seu público já da marca, o seu target, elas erram. Então a dissonância, não só na etapa da descoberta, mas em toda a jornada, é o erro mais comum porque 99,9%, isso é um dado tirado de vozes da minha cabeça, mas 99,9% das marcas devem desconhecer brand equity. E aí elas criam essa dissonância. Então esse é o maior erro. Muitos já erram na dissonância na etapa da descoberta. Eu vou fazer um produto de luxo, papapá, e taca a promoção de 3 por R$ 99,90, já é uma dissonância do caramba. Isso já é uma dissonância de marca das mais sabidas de todas. Mas existe a próxima dissonância. Aquele meu cliente que tem esse perfil XPTO, ele requer alguma percepção de performance do produto. Qual é essa percepção? Nem sempre percepção de performance para ele é qualidade. É como eu falei, percepção de performance pode ser utilizar a marca como mediador da sua identidade. Vamos pegar aí o fenômeno dos músicos do trap. Utilizando agora a Tiffany lançou uma linha com um funkeiro, com um músico do trap. Ela tem que fazer a pergunta, será que eu estou dissonante ao fazer isso? Ou será que está tendo uma reconfiguração dos meus consumidores? E se está tendo uma reconfiguração dos meus consumidores, minha percepção de performance está em que agora? Continua sendo exclusividade? Então essa pergunta tem que ser feita para não gerar dissonância. Depois, ao lado de performance, você vai ter imagem. Peguem a pirâmide, coloquem na edição a pirâmide que vocês vão ver que ela está decorada aqui. A pirâmide dele é exatamente dessa. Do lado vai estar a imagem. Imagem, a minha imagem, ela está dissonante a essa percepção de performance e essa mensagem de quem eu sou? Logo acima, o sentimento gerado é dissonante? Se eu tinha uma marca que bate a vida inteira no sentimento de exclusividade e de repente eu me torno acessível para todo mundo, não é o caso da Tiffany, tá? Porque é uma linha exclusiva e é cara pra caramba. Mas tem muitas marcas que criam, que são caras e de repente elas criam uma linha exclusiva, uma linha barata. Será que a mensagem, o sentimento que antes era de exclusividade passar a de pertencimento, não será um problema para mim? Então isso tem que ser pensado também. Por não olhar para o sentimento, que muitas marcas cometem alguns erros. Por exemplo, vocês, com certeza, não vou lembrar um case agora, mas com certeza vocês já viram aquela marca que ao ela emitir um posicionamento... vou dar um exemplo. E isso, não quero entrar aqui em méritos políticos, nada, não é isso não, tá? É só para dar um exemplo. Quando se não me engano, foi a Budweiser, fez um comercial com o público LGBT. Não lembro. Você lembra? Não tô lembrado, eu acho. Se não me engano, foi a Budweiser. E houve um boicote nos Estados Unidos. Gigantesco. Por quê? Dissonância. A marca pode até estar querendo sustentar um novo posicionamento. E ela tem todo o direito de fazer isso. E é legal que faça isso de vez em quando. Mas isso acontece. Bom ou não, acontece. Isso é um exemplo de dissonância. Existem outros. Existem muitos outros. Por exemplo, aí vamos dar um outro exemplo de desconexão de performance. Vocês lembram do famoso hambúrguer de picanha que não era picanha? Sim. Sim. Por que que aquilo gerou um grande problema? Foi o Burger King, não foi? Foi. Se fosse o McDonald's... Eles até produzindo conteúdo e tal, do Procon. Se fosse o McDonald's, ninguém ia achar ruim. É. Porque a percepção de performance do McDonald's é que já não é picanha mesmo. Sim. Mas o Burger King bate muito na carne feita na grelha. Então meio que dói no coração não ser picanha. É uma dissonância. E assim, vários elementos, quando a gente começa a mapear, você percebe que é a dissonância. Outro exemplo, que houve eles estão fazendo um trabalho, volta, a Harley Davidson é uma marca que eu amo, tá? Por isso que eu falo muito deles. Mas, por exemplo, quando a Harley Davidson começou a falar das suas motos elétricas. Com o público fiel, é dissonante.
Então tem que ter um trabalho de ressignificação muito grande. Lógico, eles têm dinheiro, eles vão fazer esse trabalho de reposicionamento. Eles vão conseguir chegar lá, mas com muito custo, muito investimento. Então, eu que trabalho com suplementos de maior valor agregado, ali um pouco mais caro do que muitos que tem na farmácia, a gente não pode fazer alguns produtos só porque vendem. Ah, é barato e vai vender muito. Não, isso é dissonante. O cliente olha e fala assim, não é possível que essa marca esteja fazendo isso. Não faz sentido para mim. Sim. E isso a gente já julga naturalmente. Vocês mesmo no dia a dia, quando estão fazendo conteúdo para um cliente de vocês, vocês olham e falam assim, não, isso aqui não condiz. É uma marca mais premium, ou não, essa marca mais pop. Vocês já fazem essa avaliação, porque vocês são pessoas de branding, mas é uma avaliação sem um processo de mensuração e de gestão. A função de analisar o brand equity é justamente entender nessa cadeia como isso se comporta, como isso é feito. E o maior erro é essa dissonância, que muitos gestores de marketing não estão preparados. O pessoal de branding está mais preparado para ver isso. Pela vivência, pelo estudo, pela percepção. Muitas vezes nem por ter estudado brand equity, mas muitos de marketing não percebem. Fazem promoções estranhas, lançam produtos nada a ver. Agora, há casos e casos. Se mede com Burger King, fazer um Carmed sabor hambúrguer, tem um outro propósito. Que é bater no quem é você. A pergunta é, como que eles evoluem? Como eles vão evoluir? Apresentando os próximos produtos. Então ali é só uma isca. E a gente tem que entender também quando um trabalho é feito para construção de equity ou quando o trabalho é feito só para gerar um buzz. A inteligência do marqueteiro que entende de brand equity é, gerei o buzz. Juntei uma piscina cheia de peixe pela minha atração. Como eu pesco agora? Como eu evoluo ele? Qual o próximo passo? Como eu posso mostrar para ele agora a performance, que a imagem condiz com ele, depois qual o sentimento, qual a fidelidade com o meu produto e com a minha marca que vai ser gerada nisso. E não é fidelidade de compra, fidelidade de marca. É você lembrar daquela marca. Aqui em São Paulo nós temos, não sei se aí tem, uma marca chamada Juliana Flores. Tem aí? Não. Aqui tem uma, enche o saco, é no rádio o dia inteiro tocando. E é muito bom, porque eles estão há muitos anos batendo nisso. Mas não há quem ouça o jingle e não saiba de quem se trata. Então acerta o target e você lembra na hora a marca. Top of Mind é um bom exemplo de mensuração de reconhecimento de marca, de fidelidade dentro de uma categoria. Ah, me cite 3 marcas de cerveja. Pá. Essas 3, de certo modo, você já é fiel a essas marcas naquela categoria. Vai para além do conhecer. Conhecer, você conhece 15. Sim. Mas a quem a sua mente é fiel? Sabe aquela ideia do não pense um elefante e você já pensou? Não pense cerveja e já veio cerveja com alguma marca na sua cabeça. Essa soube conectar você, consciente ou inconscientemente do processo de gestão. Como gestores de marketing e marca, nosso papel é fazer com que os drivers da marca, ponto de vendas, logotipo, jingle, som, vídeos, áudios, sejam todos atalhos para que no final das contas, ao falar de uma categoria, o cliente lembre de você. Perfeito. Massa demais. Belarco, sensacional esse episódio. Assim, ó, eu vou reassistir umas 10 vezes depois, cada vez eu vou aprender uma coisa nova. Como é que a galera te encontra nas redes sociais? Eu sei que tu tá montando uma marca do zero, né? O pessoal pode ver um pouquinho melhor, mais no teu Instagram. Né? @Belarco_. Assim, eu tô... Belarco com 2 L's, né? Isso, com 2 L's. BELLARCO_, @Belarco. Perfeito. No meu Instagram. Hoje eu só tenho Instagram. Eu tento alguma coisa no TikTok lá, mas eu tô mais no Instagram. Meu canal ainda é pequeno, tá? Não se assustem. Mas tem muito conteúdo massa lá. E falando um pouquinho dessa marca, eu me juntei com alguns amigos, eu estou ajudando eles a fazer isso. É uma marca na qual eu estou investindo e estou levando tanto financeiramente esse investimento quanto a parte estratégica. Mas a operação vai ficar com outras pessoas. Eu estou mais ali como conselheiro e investidor. Só que eu produzo conteúdo sobre ela, porque eu que estou conduzindo estrategicamente ela. Qual é a ideia? Meu amigo, às vezes a gente tem que também ir para o skin the game. Fazer acontecer, mostrar todas as dificuldades. É muito bonito o papo, brand, marketing, mas na hora, quando a gente tem que consolidar, quando a gente tem que decidir o produto A e o produto B, o material B, o material C, a gente tem uma meta de margem, a gente tem um preço-alvo pelo posicionamento. Como que a gente gera essa equação?
Como que a gente consegue sustentar um posicionamento de marca em cima disso? Então, eu estava buscando um nicho para trabalhar, para conseguir montar conteúdo, e eu já tinha pensado um pouco no nicho de roupas, porque eu tenho um amigo muito próximo, que ele é gestor de uma grande rede de varejos de roupas íntimas masculinas. A gente estava citando alguns problemas, conversando, papo normal de network, onde você fala dos seus problemas, o outro fala do outro, e a gente vai aprendendo muito. Eu falei, tá aí, vou montar uma marca masculina, só que eu não sei o que é ainda. Então eu levantei várias fontes de estudo, várias fontes de pesquisa, que eu já falei no vídeo, foram o Google, o Google Trends, pesquisas comportamentais acadêmicas e os canais que mais crescem entre homens no Instagram. E cheguei numa configuração, num posicionamento, que sim, é polêmico, mas eu vou atacar para testar. E vamos ver no que vai dar. Que massa. Legal, Massa legal. Demais. Legal demais. Quem quiser saber o que é, acompanha lá. Acompanha lá, nós estamos acompanhando também para ver qual que vai ser esse resultado. Galera, o nosso RecroCast de hoje vai ficando por aqui. Belarco, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu que Cássio, agradeço. obrigado pela tua presença também. Eu que agradeço. Muito juntos, depois nós vamos trocar muita ideia aqui. Atrás das câmeras e das luzes, Cris Castro. E vocês já sabem, né? Toda semana no YouTube e no Spotify da Recro tem episódio novo do RecroCast. Lá no Instagram, @recro.marketing. Obrigado, tchau. É isso. Abraços a todos.